e que a tua vontade prevaleça sobre este lugar. Assim nós te pedimos e te entregamos tudo que há em nós para receber tudo que o Senhor tem para nos dar essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Amém. Graças a paz, irmãos. Amém. Solta o pino, né? Amém. Glória a Deus. Nós temos sentido falta, né, de alguns irmãos na quinta-feira. E é um tema tão importante, né? Porque muitos se perdem, obrigado, irmão, por falta da fé. Quando lhes falta fé, acaba se perdendo, né? Fala assim, se perdeu na fé. E o tema da nossa igreja, eu estava dali analisando, eu nem conquistando através da fé, né? É o Conquistas através da fé, de quinta-feira, nós estamos esse mês. E o tema é Efésios 3,17. E assim pela fé, né? A oração de Paulo aos Efésios, que Cristo, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. Então Cristo vai habitar no nosso coração Cristo vai habitar no nosso coração pela fé. Amém. Então nós, pela fé, Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Então a fé é praticamente o fundamento, né, da nossa vida com Deus. A fé praticamente é a base, né, é a estrutura. Nós falamos um pouco na última quinta-feira acerca da fé dos patriarcas, mas hoje eu quero falar da fé adquirida através da palavra de Deus, amém? A fé, ela precisa vir através da palavra. Em Romanos 10, 17, nós vamos ler o texto de hoje, amém? Os teens estão com muita fé lá em cima, estão com muita fé. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, assim: consequentemente, a fé vem do ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Amém? Vamos ler novamente? Consequentemente, a fé vem do ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Amém? Glória a Deus. Pode sentar. Esse é o texto, o versículo base da noite. E penso eu que Deus não mente. A palavra de Deus, ela fortalece a nossa fé, né? E a nossa fé se apoia, então, na palavra. Então, a palavra vem e fortalece a nossa fé, e a nossa fé se apoia na palavra de Deus. Fico pensando que Pedro, quando andou sobre as águas, antes de nós entrarmos no texto mesmo em si, Jesus aparece, os discípulos ficam amedrontados, mas Jesus faz um convite, né? Jesus aparece e ele fala para Pedro, né? E Pedro fala, então lança a palavra que eu vou. Então Jesus então fala para Pedro, então vem ter comigo, vem. E o que Pedro fez para andar sobre as águas? Creu na palavra de Cristo, amém? Se ele não cresce na palavra de Cristo, ele não andava Então ele só foi após Jesus falar para ele, pode vir. Então a nossa base, ela é a palavra de Deus. A base para a nossa fé, ela deve ser infundada pela palavra de Deus. E eu separei alguns versículos que eu vou estar lendo ao decorrer da mensagem. Você pode deixar sua Bíblia aberta, se você quiser marcar aí os versículos, é muito importante, né? Em 1 João 5,10, quem crê no Filho de Deus, diz a palavra, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Então, quando nós não cremos na palavra de Deus, a palavra está dizendo que nós é que somos mentirosos, porque Deus não pode mentir. Ele não revoga a sua palavra. Então, quando ele falou para Abraão, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, Abraão saiu e creu. Amém? O problema é que, tantos anos depois, no século que nós estamos vivendo, quando Deus fala algo para nós ficamos meio que em dúvida. Será mesmo? E aí nós começamos a ter uma caminhada de fé, de muita fé. E os sinais acontecem. As bênçãos acontecem. Quando nós levantamos e empreendemos o encontro, falamos, vamos levar 100 vidas para o encontro. Os irmãos malham. Começa a vir até mais visitante na igreja.
E aí nós levamos 100 vidas para o encontro. Por quê? Porque estamos abastecidos de fé através da palavra. Mas o problema não é esse, o problema é manter-se na fé. Porque a conquista vem através de nos mantermos na fé. E que fé é essa? A fé que vem da palavra. Por isso que é tão importante nós estarmos ouvindo a palavra. Constantemente nos cultos, na célula, no cursão, na oração que nós demos no devocional. Por quê? Porque a palavra nos fortalece. É a palavra que nos enche de fé. E nós também precisamos entender que Deus não pode mentir, sua palavra é a verdade. Amém? Quantos creem assim comigo? A palavra dele é a verdade, ele não pode mentir. Mas também, e a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Não tem como nós desejarmos a salvação sem a fé. Né? Não tem como eu crer que Cristo preparou um caminho para mim se eu não tenho fé. Então eu não consigo agradar a Deus sem fé. Agora nós precisamos entender que em Hebreus 11:6 diz que ora fé, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Em primeiro lugar, eu preciso crer que Deus existe. Em primeiro lugar, eu preciso crer que o Senhor, Ele existe e se manifesta através da sua palavra. Amém? Quantos creem assim? Um dia lançaram uma palavra sobre a minha vida, lançaram uma palavra sobre o meu casamento, e eu me apeguei nessa palavra. Por isso eu vivi por fé. Amém? Então você, quando está aqui, você que recebeu a palavra, lançaram sobre você a palavra, você absorveu, se agarrou na palavra, e aí você conquista. Amém? Eu quero ir nessa linha para a gente entender e eu chegar até você nessa noite através dessa palavra, porque nós vamos ver algumas referências de pessoas que creram através do ouvir. E ao invés de ouvir da boca de outras pessoas. Então, de repente, nós temos sonhos, às vezes no ministério, às vezes sonho espiritual, né? Sonhos ministeriais, sonhos materiais, às vezes sonhos, e não é pecado, desde que não seja o amor às coisas materiais, mas se são sonhos, realizações, Deus apoia. Só que nós desfalecemos na fé, no meio do processo. E aí nós deixamos de realizar, deixamos de receber. Então a palavra, todas as vezes que a fé vem a faltar, a palavra tem que vir e dar base para a fé. Amém? Então, se tem uma qualidade que Deus procura em você, é a fé. Amém? Se tem alguma coisa que Ele viu nos grandes homens da Bíblia, foi a fé. E Ele procura pessoas de fé, que o adorem por fé, né? Então, porém, Ele deseja que a sua fé esteja pautada na palavra dEle. Interessante, porque a palavra não é só, hoje sim é escrita, mas muitas vezes o Senhor fala conosco, né? Através de visão, através de uma promessa, através de um sonho, o Senhor Ele fala e nós cremos através da palavra. O Senhor coloca um sonho no nosso coração, e aí você vai para a palavra. Será que isso está em conformidade com a vontade de Deus? Está. Se está, você pode ter fé que vai acontecer. Amém? Então, o crescimento, o ministério, a multiplicação, seja da célula, seja o crescimento de qualquer obra que você for fazer, seja o empreendimento que você for fazer, Deus colocou no seu coração, está pautado na palavra, Ele está contigo, Ele irá cumprir. Amém? Então, porque é impossível Deus mentir. Deus não mente. E se você for analisar, em Jeremias 1,12, Jeremias está dizendo acerca do Senhor, ele diz assim: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Olha que interessante, o Senhor me disse, você viu bem, falou para Jeremias, pois estou vigiando, ou zelando, né? Vigiando, nossa, um fundo diferente, legal. Vigiando para que a minha palavra se cumpra. Deus está velando para que a palavra dele se cumpra. Deus quer que você seja um autor que possa, uma vitrine que possa mostrar o Senhor para as nações, através do quê? Da palavra dele. Então ele vela através de sua palavra. Outro dia uma pessoa, eu falei assim, um sonho, eu falei assim, foi Deus quem te falou? Se Deus falou, irmão, você pode ter certeza que vai acontecer, porque toda a honra é Ele que vai levar. Então vai acontecer, vai se cumprir. O que basta de você? Ter fé.
Então a conquista, ela vem através da fé. Foi engraçado que o evento de casais nos mostrou isso de um ano para o outro. Fizemos 3 anos na igreja, eventos humildes, né? Assim. Esse evento foi um pouco mais ousado. Por quê? Porque em 2020 para 2021, nós ousamos algo maior e Deus cumpriu. Amém? Talvez, a pessoa, pastor, alguém vai falar, mas o sonho era maior. Mas Deus até poderia fazer, mas não ia caber de gente no lugar que nós fizemos. E aí nós sonhamos de novo um outro sonho e o Senhor veio e operou novamente. Por quê? Porque quando você empreende através da base que é a palavra, quando você dá base para o seu sonho, para o seu projeto, através da fé, se cumpre. Só que existe o processo, existe o tempo, amém? Então, eu quero falar algumas referências para você, que é essa qualidade que Deus tem procurado em pessoas nos dias atuais, a fé, né? Porém, Ele deseja que sua fé esteja pautada na palavra. Vamos ler Lucas, capítulo 8, versículo 48. Aqui tem uma história interessante. Eu vou ler algumas passagens, mas não vou ler elas todas, depois vocês anotem. Lucas 8. Eu vou ler o versículo 48 para que você veja que o milagre aconteceu através da porta de fé que existia numa pessoa. Lá, quando Jesus ele opera sobre a vida da pessoa através da doença. Olha o que diz em versículo 8, nós vamos ler aqui o versículo 48. Então ele disse: filha, a tua fé te curou. Esse texto está contando a história de uma mulher que havia um fluxo de sangue e ela estava acometida dessa enfermidade. E Jesus não estava indo ao seu encontro, mas muito pelo contrário, Jesus estava indo para curar a filha de Jairo, né? Que estava doente na casa dele, e ele implorou para que ele fosse curar a filha de Jairo. Então Jesus estava indo, ele viu fé em Jairo, e ele estava indo, e ao caminho essa mulher toca nele. Quando toca, Jesus percebe que algo saiu diferente dele. Por quê? Porque houve um toque de fé. O que isso nos mostra através da palavra de Deus? Essa mulher, a Bíblia conta que ela instantaneamente foi curada de seu fluxo, não teve mais, uma mulher que já tinha gastado tudo, que já tinha recorrido por muitos médicos, ela tinha sido curada de forma instantânea ao tocar nas vestes de Jesus. E Jesus indaga os discípulos, fala: alguém me tocou, ao ponto do que? A percepção de Jesus é que dele saiu o poder. O toque foi tão assim, foi algo que ela buscou tanto, que houve uma manifestação nela do poder de Deus através da cura. Porque a fé dessa mulher moveu a circunstância. A mulher só apenas deve ouvido falar, Jesus vem curando, ele vem vindo, está passando, e ela ouve o rumor daquela multidão, e ela sai ao encontro e toca nas vestes de Jesus e é curada, através da fé. E Jesus, no versículo 48, ele fala, então ele lhe disse: filha, a tua fé te curou, porque ele pergunta, né? No versículo 47 fala assim: então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, ela tenta ir embora, veio tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus, e na presença de todo o povo contou porque tinha tocado nele e como disse, e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Então existem fés que tocam em Jesus, existem fés que movem a cura através de Jesus, e só temos nós vamos ver que temos duas saídas para nós, somos filhos de Deus: ou crer em fé ou não crer através da fé. Essa é uma das passagens em Lucas 8, 48. Em Lucas 18, também conta uma outra história, em que a fé da pessoa levou a pessoa a ser tocada, a ser curada, né? A manifestação. Em Lucas 18, 42, que diz assim: e Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Amém? Havia esse cego lá na beira do caminho, pedindo esmola. Quando viu uma multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo, e disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele pôs a gritar, ele falou assim: é o Messias, é o Filho de Deus.
Jesus tende compaixão de mim. E é interessante que Jesus para e ordena para que tragam um homem perto dele. E quando ele chega perto, Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? Né? Ele fala: Senhor, eu quero ver. Jesus instantaneamente fala: recupere a visão. Porque o clamor também demonstra fé. Naquela mulher, demonstra o quê? A mulher de Lucas 8,48. O romper, o passar por cima de barreiras. Por quê? Porque aquela mulher era uma mulher que estava em fluxo de sangue e não podia ficar perto de pessoas. Ela teve que romper uma grande multidão. Talvez você rompeu uma multidão de coisas para estar aqui hoje. Mas você não está na minha presença, está na presença do Deus Todo-Poderoso. Eu também rompi dificuldades para estar aqui hoje. Então, isso é sinônimo de fé. Isso move o coração de Deus. Agora, nós não podemos cair como se, num rito de como se estivéssemos cultuando, porque é quinta, porque é domingo, porque é célula. Se nós irmos por esse caminho religioso, nós vamos nos perder. Nós estamos indo como se estivéssemos rompendo as barreiras que aquela mulher rompeu, indo atrás de Jesus, sabe, lutando. Aquela mulher chegou lá, acho que fraca, porque muitos anos perdendo sangue, uma mulher já sem dinheiro, acho que já não tinha mais o que comer, mas ela rompeu em fé, porque ela insistiu, ela falou assim: não, eu vou lá, nem que custe, nem que seja a última coisa que eu faça. E ela toca nas vestes de Jesus. Esse tipo de fé atrai a glória de Jesus. Então não importa, irmão, se você está espedaçado. Tem pessoas que falam assim: pastor, eu não fui para o culto, que eu não estava muito bem. Perdeu a chance de romper em fé, no meu ponto de vista. Sabe por quê? Porque quando você rompe além das suas expectativas, você demonstra para o Senhor que você tem fé. Quando você rompe, sabe, o sono, o cansaço, sabe, o dinheiro, você tem que falar: não, eu não vou trabalhar, amanhã eu termino isso. Eu saí de casa, deixei algum serviço para fazer, tem algumas coisas no celular, porque é o horário do Senhor. Então você rompe até com os compromissos para estar na presença do Senhor. Isso é romper para tocar através da fé. Você conquista através disso. Amém? Já no caso do cego, muda um pouco de figura. Na verdade, é o clamor dele. Ele clama: filho de Davi, tem compaixão de mim. Houve um reconhecimento. Houve um clamor. Você não precisa chegar no culto e o ministério de louvor te envolver para você louvar. Não, você já entra e fala: hoje é o dia do meu milagre, aquilo que eu estou precisando, essa dor que eu estou sentindo, Senhor, eu te glorifico, filho de Davi, tem misericórdia, compaixão de mim. Você já entra nessa atmosfera, você toca em Jesus. Amém? Porque é o Espírito dele que habita hoje. Então, nós precisamos entender que são coisas que chamaram a atenção do Senhor. São clamores que chamou a atenção do Senhor. E essas duas passagens nos afirmam que existe um nível de fé, né, de certeza ao se aproximar de Jesus, que atrai o poder dele, que atrai um poder de operar maravilhas. Você vê um homem cego lá na beira do caminho, mendigando, mas ele chama atenção como um louco, né? Tem vezes que a gente louva aqui que os vizinhos reclamam. Porque nós queremos chamar a atenção do nosso Senhor. Amém? Quantos estão entendendo aí? Diga amém. Em Lucas 17, 19, também houve uma outra demonstração, porque aqui os dois testemunhos que eu li, quem falou da fé foi o próprio Senhor. Amém ou não? Foi o Senhor que disse: essa mulher tem muita fé. Foi o Senhor que disse: esse cego tem fé, merece ser curado. Agora em Lucas 17, ele dá também um novo testemunho, mas numa outra atmosfera, numa outra perspectiva. Aí em Lucas 17, 11, a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância, porque eram leprosos, amém? E gritavam em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós, né? Tudo flagelado, tudo esbranquecido, né? Abandonados ali naquele povoado. Ao vê-los, disse: vão mostrar-se aos sacerdotes, porque a lei judaica dizia que eles precisavam, para ser liberado, ele precisava se mostrar purificado ao sacerdote. O sacerdote ia lá e muitas vezes até incendiava o local, a casa, quando a pessoa saía, depois queimava tudo que ela tinha, porque a lepra era como se fosse um contágio, né? Como se fosse uma doença que contagiava através do contato físico, né? E as roupas, tudo era queimado. E aí ele fala: mostra ao sacerdote. Por quê? Porque a afirmação vinha através do sacerdote. Mas o que é interessante, enquanto eles iam,
eles foram purificados, diz a palavra de Deus. Pela palavra de Jesus, olha lá, eles foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Quando a Bíblia ela fala assim acerca de louvor, de clamor, de romper, que nem essa mulher, a mulher rompeu, o cego clamou em alta voz, e esse vinha louvando a Deus em alta voz. É que a Bíblia quer justamente externar aquilo que estava acontecendo através da pessoa, o fato da pessoa. E eu achei muito interessante porque ele prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu, né? Ele já veio prestando louvor e lhe agradeceu. E a Bíblia fala, este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro, né? Contaram para Jesus. No versículo 19 fala, então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Além dele ser limpo, né, a fé ainda o salvou, ele ainda recebeu salvação da parte do Senhor. Então o louvor, aqui no caso, trouxe a salvação, ele reconheceu, né? Eu achei isso muito interessante, né? Então a purificação dos leprosos e o que voltou a Jesus, disse, a tua fé te salvou. Além de curado, prestar louvor e ter voltado, Jesus afirmou que ele estava salvo. Em Lucas capítulo 7, eu quero hoje falar dessas referências, porque é para dar base mesmo para nós, porque justamente é a palavra que vai dar base, né? Então Lucas 7,50 também relata, né? Jesus disse àquela mulher, a sua fé a salvou, vá em paz. Aqui, a fé fez com que a mulher, ela tivesse o perdão dos pecados. Eu achei tão interessante, porque a palavra de Deus conta nesse trecho, que Jesus foi comer na casa de um homem, e que era um fariseu, ele foi convidado, e essa mulher, quando vê Jesus, ela já reconhece que ele é o Messias. E ela começa a chorar e lavar os pés de Jesus com as lágrimas, e secar com os cabelos, e derrama um óleo, unge os pés de Jesus, ao ponto dos outros falarem, olha, essa mulher, para que tudo isso, né? E aí Jesus fala, ó, você não me deu nenhuma água para lavar as mãos, essa mulher, ela se derramou perante a minha presença. E é interessante que a fé dessa mulher salvou ela, e Jesus ainda diz assim, vá em paz. Quando nós temos fé em Jesus e na sua palavra, nós cremos, irmãos, que somos perdoados, amém? Essa mulher, ela demonstra para nós que além daquela que rompeu para ser curada, porque às vezes nós pensamos na fé só na questão física, né? Aquela mulher tinha um fluxo de sangue, uma doença, aquele homem era cego e ele clamou, o outro homem era um leproso, né? E ele voltou louvando alto a Deus e recebeu, através da fé, a sua cura e a salvação. Mas essa mulher, ela recebe perdão na alma, nos seus sentimentos, porque era uma mulher adúltera, pecadora, uma mulher que tinha passado por muitas lutas e dificuldades, muitos problemas até conhecer Jesus, mas quando ela conhece, ela se derrama, ao ponto de Jesus falar para elas, a ensinar aqueles religiosos que estavam ali, falando assim, você sabe por que muito ela se derrama? Porque muitos pecados ela tem, muito ela também ama. Então, a fé também nos traz uma limpeza na alma, sabia? Quando nós temos fé, nós vivemos em paz, irmãos. Quando nós temos fé, nós conquistamos a verdadeira paz. Essa mulher nos mostra. Então, a fé dessa mulher foi tão grande em relação aos seus pecados perdoados, que ela lavou os pés de Jesus com lágrimas, secou com os cabelos e ungiu com perfume, né? Vimos nessa passagem que Jesus mostra benevolência por aqueles que têm fé, nessas 4 passagens. O que isso quer dizer é que nós temos 2 alternativas quando ouvimos a palavra de Deus, né? Ou eu ouço e não aplico fé, que aí eu vou me assemelhar com quem? Como muitos que passam uma vida inteira sem desfrutar o prazer de ver o grande amor de Deus, agindo através da nossa fé. Esses são aqueles que ouvem e não aplicam.
as situações difíceis ou impossíveis são maiores do que o Senhor para essas pessoas. Porém, esse tipo de atitude desagrada ao Senhor. O que o Senhor espera? Que nós venhamos falar: Senhor, eu quero aplicar fé na minha vida, eu creio na Tua palavra, eu creio que o Senhor é bom e perdoador. A minha fé, Senhor, aumenta a minha fé se for necessário. Amém? Porque às vezes nós estamos dentro do problema e nós não conseguimos olhar através da fé. Mas também existe um grupo, segundo, que ouve e estão sempre atentos para ver o agir do Senhor. Ele ouve, ele fala: não, tem perdão, sabe? Eu estou clamando, eu estou buscando, prontos para glorificar a Deus. Não olham as coisas visíveis, mas crê nas invisíveis e no impossível de Deus. Crê nas coisas que não vê. Fala: não vejo, mas vai se materializar, porque Deus é bom, porque Ele perdoa. Então a pessoa se enche de fé, ela se apropria da fé. Na verdade, ela tem a palavra de Deus como uma escritura mesmo. Porque a palavra de Deus são duas alianças, né? A antiga e a nova. Ou o testamento, o antigo e o novo. Por que testamento? Deus atestou para os filhos dele. Isso aqui que está escrito é para nós. Então ele crê. Ele vai falar: não, a palavra e a antiga, ela veio e a nova recompôs. Quer dizer, trouxe algo a mais, melhorou, facilitou para nós. Então, nessa noite, é a noite de nós crescermos na fé. Pois a fé é que atrai a graça de Deus. Se eu não tenho fé, eu não consigo conquistar o impossível. Se eu não tenho fé, eu não consigo caminhar. Se eu não tenho fé, eu não vejo as coisas acontecerem. Se eu não tenho fé, eu não me santifico. Se eu não tenho fé, eu não creio que tem um reino que o Senhor tem preparado e reservado, que Ele virá reinar, que Ele vai vir, que há uma eternidade diante de nós. Nós não conseguimos crer sem a fé. Então a fé, realmente, ela é o firme fundamento, não tem como. Né? E hoje é a noite então de nós crescermos, sabe? Eu só posso receber presentes daquele que sei que vai dar. Eu sei que o Senhor é bom. Quantos sabem que o Senhor é bom aqui? Eu sei que o Senhor é bom, irmãos. Ele é bom. Eu sei que se eu perguntar aqui, cada um tem um testemunho de fé. Mas o que o diabo e às vezes a circunstância quer fazer? Nos esfriar na fé, fazer com que a gente desista no meio do caminho. Existem pessoas que acham que, por causa de um diagnóstico, Deus não pode operar. Deus está além do diagnóstico. Amém ou não? Deus está além de uma circunstância. Deus está muito à frente de uma estatística. Sabe? Olha, está dizendo que para o Brasil sair da crise, para a família crescer, são 3 gerações. Deus pode fazer na sua geração. Amém? Deus pode fazer crescer na sua geração. Não precisa de 3. Deus pode mudar a história de pessoas, irmãos, e Ele faz, para a glória dEle. Não estou falando que é para você enriquecer só por ser rico, mas estou falando que Ele pode mudar a história, pode mudar a história de uma igreja. Ele pode pegar a nossa igreja e simplesmente nos mudar de lugar com algo muito grande, sabe? Para chamar a atenção, para fazer algo maior, para atrair mais pessoas. Ele pode fazer. O que nós temos que fazer então, pastor? Ter fé e esperar. Amém ou não? Então você precisa ter fé e esperar, seja na questão da fé na igreja, seja a questão do seu ministério, das suas coisas familiares, precisa ter fé, precisa aguardar a mão do Senhor, poderosa mão do Senhor. Então não podemos estar duvidando, mas crendo e tomando posse. Amém? Em Tito 1:2, Tito 1:2 diz assim: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. A esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir. Tito está dizendo assim: Deus não mente. Se Ele falou, irmão, pode acreditar. Se Ele falou que vai mudar a tua história, Ele vai mudar a tua história, em nome de Jesus. Se Ele falou que vai fazer, se o teu coração confirmou, por que o teu coração confirma e a palavra confirma? Porque são as portas de fé, é onde Deus vai poder agir. Se você não der acesso, Ele não pode entrar, porque nós entendemos que o nosso corpo ele está contaminado com o pecado, então nós precisamos dar ouvido. Ontem eu ouvi uma semana, eu até comentei na terça-feira aqui, uma expressão muito interessante, eu até anotei ela aqui, achei muito interessante, que
Diz assim, ó, a sua mente, ela é da carne ou do espírito? A sua mente é ela quem te sabota e faz você perder a fé. Se ela for da carne, você vai olhar para a carne. Não estou falando só em questão de pecado, tá, irmão, quando eu falo carne, mas das dificuldades, da falta de emprego, da falta de dinheiro, sabe, da doença, né, da enfermidade, né, no caso, das circunstâncias. Mas quando a sua mente é do Espírito, você crê através do Espírito. Eu falei outro dia para uma mulher assim, eu falei, se você não ver o seu marido lá na frente pregando, ele não vai se converter. Você tem que já ver ele pregando. Você precisa ver além do que os seus olhos veem, isso é fé. Você precisa olhar a sua situação financeira, você, eu estou negativo, eu estou devendo demais. Você precisa ver as suas contas quitadas, só que você tem que trabalhar, claro, né? Você tem que trabalhar, tem que economizar, talvez tem que acertar, ajustar financeiramente as coisas, né? Gastar menos do que ganha, sempre, claro, para a conta fechar. Mas Deus, Ele começa a operar através das suas atitudes. Quando você crê, você começa a ver, e aí daqui a pouco a sua situação muda. Por quê? Porque você tem fé. Amém, irmãos? Agora o mundo vai contrário à nossa fé. As coisas vão contrário à nossa fé. Outro dia eu falei, eu gosto de dar os meus exemplos, porque há uns anos atrás, eu me converti, e o meu trabalho, ele era muito contrário ao que eu queria. Então, eu falava assim, Deus, o Senhor vai mudar este lugar, ou o Senhor me tira daqui. A minha oração começou a ser essa. Ou o Senhor muda esse lugar, ou o Senhor me tira daqui, porque eu não quero ficar mais assim. E eu continuei orando. Aí as pessoas falavam assim, você vai falir esse negócio. Porque os bêbados vinham e eu evangelizava eles e mandava eles parar de beber. Alguns estavam devendo, arrancava a conta, não, você não deve mais nada, mas promete que você não bebe mais? Aí eu saí, ele estava bebendo no outro bar. Perdi a conta, ainda perdi o cliente. E aí alguns falavam, você vai falir, você vai afundar. E eu falava, eu orava, Deus, o Senhor muda esse lugar ou tire-me daqui. E aí foi indo, eu fui lutando, até que um dia eu vi que as minhas forças acabaram mesmo. Falei, quer saber de uma coisa? Não tem mais jeito, então eu vou sair, Senhor. E saí fora. Mas é tão interessante que quando você está nesse ritmo de fé, eu me lembro bem que eu estava bem intenso na fé, e eu ia para o banheiro orar, às vezes chorava, lá dentro do banheiro, quieto, às vezes em jejum para encontro, trabalhava nos encontros da Capitão Casa, às vezes até aqui na nossa igreja, e eu ia lá entregar meu jejum, eu chorava, Senhor, eu não aguento mais. Talvez você está nessa situação igual eu estava, eu não aguento mais, Senhor, meu Deus. Às vezes é no casamento, sabia? Também passei uns 3 anos e pouco, eu falei, não aguento mais, Senhor. Eu já mudei, eu não bebo mais, eu não estou indo para as baladas, e a mulher não confia, ela acha que eu não me converti. Aí eu orava assim também, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, não dá, muda, né? Ou então eu me mudo, ou muda ou me mudo. E aí eu me lembro bem que numa dessas orações, quando eu saí, eu tinha uma funcionária que trabalhava com a gente, meu irmão era meu sócio, e aí eu falei, olha, você vai ver, eu saí tão cheio de fé da oração, e eu falei assim, ó, tá vendo esses jogos aí, esse monte de maquininha, isso aí vai cair tudo por terra, isso aí vai retirar tudo isso aí. Aí eu falei, e outro, isso aqui vai mudar, vai ser assim, assim. Eu comecei a falar, cheio de fé, né? Comecei a profetizar. Mas quando ela abriu a boca, ela falou, você não vai conseguir. Ali foi a mesma coisa que furou uma bexiga. Aí meu coração fechou de novo, perdi a fé. Então, o mundo e as pessoas que não conhecem a tua fé, elas vão furar a bexiga da tua fé. Você pode ter certeza. Ou você vai compartilhar com alguém que não crê como você, principalmente, ele vai falar, esse plano aí é furado, frajuto, corre disso aí. Isso é ladainha do pastor colocou na sua cabeça. Eu ouvi muito isso, irmão, muito. Já sofreu lavagem mental também? Eles falavam assim para mim. Rapaz, quando é que você vai ter tempo para você? As conversas eram sempre essas. E aí eu falava assim, eu não sei, eu sei que eu quero mudar, e eu sei que no mundo eu não vou ter mudança, então eu vou esperar o Senhor fazer. E aí, engraçado, irmãos, que aquilo que eu profetizei, né, veio se cumprir depois. Por quê? Você não pode desistir. Quando você desiste, eu desisti, saí, mas eu entendo que foi um processo, precisava de um processo de transição. Mas o que é engraçado
é que o meu coração ele não saiu das orações que eu tinha feito. Eu estava fazendo outras coisas. Aí eu ia para São Paulo, quando eu parava, acho que eu vou almoçar aqui, eu parava e ficava vendo, sabe, o restaurante dos outros. Eu falava, Deus, o que eu estou fazendo aqui? E aí, o meu coração ainda estava, de tanto eu ter orado, naquilo. Mas eu falei, se o Senhor for fazer, quem vai fazer é o Senhor, amém? E deixei na mão dele. Com um tempo depois, muito tempo depois, eu percebi que era para mim novamente retomar. Deus começou a falar, você precisa voltar. Você precisa voltar. O processo é com você. Eu só tirei você para limpar a área. Agora você tem que voltar. Senhor, mas não tem condições. Você tem que voltar. Eu vou dar as condições. Você tem que voltar. Porque às vezes, irmão, nós queremos conquistar por fé. Eu fico olhando a história dessa mulher, do fluxo de sangue, desse cego. Nenhum tinha condições, nenhuma. Nenhum tinha mais jeito nenhum. Mas uma palavra bastou de Jesus para que a situação deles tivesse mudado, amém? Então nós precisamos crer na palavra. Eu sei que de repente você tem um sonho, um projeto, alguma coisa que você quer empreender, mas você está sofrendo uma resistência, uma dificuldade. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. O Senhor te trouxe aqui para falar para você que Ele não esquece das nossas orações. Tudo aquilo que você fala para Ele, Ele guarda no coração e no momento certo Ele coloca em ação, para ver o exaltar. Só que assim, não podia, o que tinha que acontecer comigo, o que vai acontecer com você, não pode estar com nenhuma base, a não ser a palavra. Toda a nossa força e tudo aquilo que vai acontecer é através da palavra. Se Jesus está falando, vai acontecer, amém? Agora, se nós acharmos, mas não tem como, essa cadeira sair daí para lá, eu vou ter que pegar nela. Não pegue, espere Deus fazer, amém, meus irmãos? Espere o Senhor fazer. Nós temos um sonho, irmão. Eu assim, às vezes a minha fé é colocada em prova, e a sua fé é posta em prova. A minha fé às vezes ela é colocada em prova. Eu falo, Deus, não tem como que vai acontecer? Eu acho que eu nem levo jeito para isso. Eu falo para Deus, acho que é melhor eu cuidar só da minha vida, Senhor. O Senhor levantou alguém melhor do que eu. Aí eu saindo de casa agora, entrei no carro, aí me veio uma palavra, eu falei para a pastora assim, eu falei, olha, as pessoas perdem a fé e desistem, porque querem fazer e já ver os resultados imediatos. Os resultados não são imediatos para aquele que crê, mas os resultados são no tempo de Deus. Eu falei para ela, então tem que aguardar, tem que sofrer o processo, tem que contar para a pessoa do seu processo, amém? Aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu sempre digo isso, Ele é fiel para cumprir na tua vida, mas você precisa ter fé. Todas essas obras que aconteceram dessas pessoas que a gente leu aqui, Jesus deu bom testemunho da fé das pessoas. Que nessa noite nós possamos arrancar um bom testemunho de Jesus, através de nós, é claro, nosso testemunho, Jesus dar falar assim, olha, a tua fé, através da tua fé amanhã, isso vai acontecer, ou através da tua fé, você está saindo agora, quando você chega em casa, você vai ver alguma coisa diferente. Eu brinquei uma vez numa palestra aqui, falei, você vai abrir o extrato nela, aí apareceu aquele monte de número, mas é através da fé, né? Às vezes nossas coisas são vinculadas financeiras, físicas, mas existem as coisas espirituais também, irmãos. Então, eu não sei o que você deseja, eu queria que você ficasse de pé, eu não sei qual é o ponto em que você quer conquistar. Essa semana, nós fomos, eu acho que ele deve estar nos acompanhando, nós fomos visitar o nosso irmão Marcelo, e eu falei, Marcelo, levanta as tuas mãos aí, irmão, ora pelas pessoas, fique em paz, você não está impossibilitado. Irmãos, para o Senhor é possível. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Se crermos somente, a Bíblia diz, veremos a glória de Deus, veremos o soprar de Deus, a manifestação de Deus. Mas nós precisamos crer. Eu falo os jovens, pastor, às vezes eu olho e falo, meu Deus, cadê aquele menino? Não veio mais. Aí cadê aquela pessoa? Não veio mais. E aquele líder, pastor, abandonou. Meu Deus. Eu falo aí que os planos parece que não vão se cumprir mesmo. Mas nós olhamos muito o natural, irmãos. Nós não podemos olhar o natural. Temos que entregar para o Senhor o espiritual.
tem uma pessoa do teu lado, tem alguém com você. É uma porta de fé para Deus usar, fazer uma grande obra através da tua vida. Eu me lembro bem que eu reformei o restaurante, eu abri sozinho. Abri, coloquei 3 coxinhas no primeiro dia, 2 pão de queijo. Fiz um café, sobrou tudo. Falei, meu Deus. No outro dia, fui de novo, comprei mais umas coisas, coloquei lá, falei, não vendi nada. Pandemia, tudo fechado. Aí eu assistindo a televisão de manhã, e tudo fechado, tudo fechado, tudo fechado. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso, sabe? Porque Deus tem falado isso muito comigo esse mês. E aí eu falava assim, Senhor do céu, o que eu fiz em voltar para cá? Eu devia ter ficado lá no táxi, lá no Uber, sei lá onde eu estava, entregando remédio. Deus falou, espera. E passou 1 semana, 2 semanas. Aí sentou uma pessoa, eu entrei em contato com a minha cozinheira, ela estava trabalhando num lugar, chamei ela, né, por intermédio até da pastora. Você quer vir trabalhar? Ah, eu quero, tal. Eu falei, ó, só que tem garantia de nada, porque o negócio está feio, está tudo fechado. Não, vamos lá. Eu falei, vamos abrir com fé e coragem. Sentou uma pessoa, tomou um café comigo de manhã, falou, vocês estão fazendo almoço? Porque aí tinha passado uns 15 dias, começamos a fazer um pouquinho, né? Estava daquele jeito, eu cruzava a bola e corria lá para cabecear, porque era eu e ela só. Então, aí eu falava assim, aí ele sentou, não, o que você tem? Ah, tem isso, cardápio humilde, mirradinho, cardápio bem pouquinho, porque não tinha movimento. Aí eu, mais tarde a gente volta aí, ele voltou. Pô, legal, alemão, me chamou de alemão, gostei. Um rapaz cabeludo, lá da Enel, aí começou a descer. Começou a trazer 2 pro café, e eu comecei a me empolgar, comecei a comprar mais coisa. Aí já, começou a apertar. Eu tinha que ir lá, não dava tempo de lavar, já tinha que ajudar na louça, contratar mais alguém, fui chamar. Passou, daqui a pouco chegou um cara da outra empresa, não via ninguém dessas empresas, irmão. Milagre, isso é muito de milagre. Porque não descia. Os antigos que eu tinha vendido o comércio, eles falavam assim, Erasmo, nós precisamos mudar esse restaurante lá para cima, porque ninguém desce para cá. Ninguém desce. Eu falei, realmente, não descia também na minha época, não. Se contenta aí, eu falava para ele. É assim mesmo, mas daqui de baixo vem alguém. E aí eu me lembro bem que chegou um rapaz da Motoman, o Murilo sabe quem é. Daqui a pouco ele veio, começou a trazer um, começou a trazer outro. E começou a vir gente, e vim gente. E aí as coisas começam a mudar. Mas se eu paro lá, nas 3 coxinhas, irmão, você não vive o melhor de Deus se você parar lá no princípio das coisas. O melhor é o final delas. Você precisa. E eu não cheguei no final. Estou lutando, você também deve estar lutando. Irmão, não cheguei em lugar nenhum ainda, mas é um testemunho de fé. Eu falei assim, Deus. Aí você vê, coloca a funcionária, você fica com medo. Aí fechou de novo, a pandemia veio e fechou de novo. Deus não permitiu que fechasse novamente. Muito pelo contrário. Tive que fazer entrega de carro, tive que me rebolar, trabalhar, não tem como. Mas Deus continuou operando, Deus continuou colocando a mão. E hoje eu puxei, abri o meu aplicativo aqui para fazer um pix do meu dízimo. Eu falei para o Senhor, Senhor, obrigado, porque o Senhor é bom. Está aí, Senhor. Não quero só crescer espiritualmente, quero crescer em todas as áreas. Na minha vida financeira, na minha família, na nossa igreja, Senhor. Sabe? Então, gostaria que você fechasse os olhos, fizesse uma oração. Essas pessoas, como esse leproso, foi curado, mas foi salvo também. Será salvo tu e a sua casa. Sabe, eu contei de uma forma muito breve o testemunho, poderia aprofundar mais. Sabe? E eu entendo que é sustentável. Por quê? Podemos crer que Deus irá cuidar. Sabe, tem dia que eu falo assim, meu Deus, eu fico preocupado agora. Eu falo, não vai caber de gente nesse lugar. Eu começo a ficar desesperado antes do almoço, que eu falo, meu Deus, não vai caber. E a gente quer pôr todo mundo para dentro. Eu não sei onde Deus quer nos levar, irmãos. Eu creio que assim será com a nossa igreja. Eu creio e desejo, em nome de Jesus. Assim será com a sua célula, com a sua família. E incontáveis serão as bênçãos do Senhor sobre nós. Eu creio. Eu ia no Tadel,
preciso falar essas coisas porque o Espírito Santo está me cobrando. Quando eu estava numa situação difícil, na sociedade com meu irmão, difícil mesmo, tanto para mim quanto para ele. Hoje ele está bem, graças a Deus, está trabalhando, está feliz, está bem, está registrado numa empresa, que ele não leva muito jeito, né? Mas ele está bem, eu estou feliz por ele. E eu ia para o Tadel, eu levava ele, nós na situação difícil, falei, Rogério, não tem outro jeito, vamos lá para Capitão Casa? Aí eu ia para o Tadel, porque eu não podia chorar as pitangas aqui na nossa igreja. Se eu chorasse aqui, os irmãos, eu falei, eu já estou falindo no restaurante, vou falir como pastor também. Aí eu ia para Capitão Casa, chegava lá, nós saíamos, aí o pastor Ivaldo contava os testemunhos dele. Eu falava, Deus, faz na minha vida como o Senhor fez. O Senhor pode fazer, me ajuda, Senhor. Ajuda meu irmão, coitado, pai. Aí um dia, marquei um discipulado com o pastor Ivaldo, ele não pôde me atender, atendeu um outro pastor. Aí contei para ele, falei, rapaz, esse mês peguei R$600 de retirada, não deu nem para pagar minhas contas de casa. O que eu faço? Eu falei, você precisa ver, vai orar, velho. Meu Deus, o que eu tenho feito é orado. Eu falei, então espera. Então, irmão, nós não sabemos como vai ser, mas Deus quer fazer. Amém? Precisamos ter fé, uma fé que agrada ao Senhor. Eu entendo que quando a chuva de Deus chegar na nossa igreja, um dia Deus me mostrou assinando escrituras da igreja. Eu creio que vai acontecer. Não quero nem no meu nome, quero o nome da igreja. Abre o estatuto da igreja, assinando em nome de Jesus. Um dia vai acontecer isso. Quando vem a chuva, vem para valer. Os celeiros transbordarão. Amém? Então eu quero orar junto com você, para que a fé do teu coração se encha e você conquiste aquilo que você tem tanto sonhado, em nome de Jesus. Pai soberano, nessa noite nós nos colocamos diante da tua presença, diante da tua palavra. A tua palavra é quem nos dá base, Senhor. Somos falhos, sim, muito falhos, Senhor, porque deixamos de crer de forma muito fácil. Às vezes abandonamos as coisas, os estudos, abandonamos, Senhor, os nossos sonhos, nossos projetos. Paramos, Senhor, no meio do caminho, por medo, por preguiça. Mas o Senhor, Pai, hoje tem nos falado que a tua palavra vai se cumprir. E eu creio, Senhor, através da fé, ó Pai, que o Senhor ainda irá nos falar, não só de mim, mas dos irmãos que estão aqui. A tua fé foi quem abriu essas portas. A tua fé foi quem operou estes milagres. A tua fé é quem salvou essas pessoas. A tua fé é quem mudou este bairro. A tua fé é quem mudou este município. A tua fé é quem te fez prosperar. A tua fé é quem te curou. A tua fé é quem multiplicou as bênçãos sobre você. Pai, eu sei que um dia nós ouviremos esse testemunho, naquele grande dia, Senhor, no dia em que o Senhor irá nos premiar, nos presentear. Ó Deus, em nome de Jesus, ajude-nos a manter na fé. Ó Deus, ajude-nos a crescer e romper na fé. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, nós não chegamos ainda, mas vamos chegar. Amém? Quantos creem? Eu não sei a tua dificuldade, eu oro por você. Que uma igreja de vencedores se faz com pessoas vencedoras. Eu oro pela tua vida, eu quero que você prospere. Quero que a tua empresa, que os seus sonhos, os seus projetos cresçam em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Mas você precisa crer também. Não pode ser só eu crendo. Eu vou lá porque o pastor crê. Eu vou lá porque o meu líder crê. Eu vou lá porque o ministro de louvor crê. Eu vou lá porque eu... Não, irmão. Você vem aqui porque você crê em Jesus, amém? Você crê que Ele é poderoso. Você crê. Por você crer, você alcança, você tem fé, você é recompensado, você toca nas vestes de Jesus, amém? Nós vamos adorar, nós vamos louvar alto, porque temos fé no Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Deus. Tu és bom demais. Tu és bom demais, Jesus. O Senhor muda histórias. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. A tua fé. Das montanhas e vales, desertos e mares que atravesso
perto de ti. Aleluia. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. Não são. E não vão me impedir de caminhar. Por se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A vida com Deus é como um plantio e uma colheita. A pessoa que vai plantar, ela não sabe, ela não vê o crescimento, ela não vê germinar, mas ela planta e confia. Assim deve ser a tua fé, semeando todos os dias, plantando com a certeza de que irá colher, amém? Você vai louvar mais uma vez com o Ministério de Louvor com essa certeza no teu coração. Você não está vindo num culto só porque você não tinha nada para fazer, não. Você está vindo aqui rompendo em fé, para conquistar aquilo que Deus tem colocado no seu coração, amém? Então nós vamos louvar. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Das montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Diga! Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Aleluia! Minha vida se revestirá do teu Quando você poder, estiver muito aflito, rompendo em fé. leia a palavra de Deus. Com ousadia vou movendo sobre. Ela afirma o grande amor de Deus por nós. Vou lutar e vencer, Creio. vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia, glória a Deus. Gostaria que você aplaudisse o Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos agradecer a Deus a este culto maravilhoso. Até o final do mês, eu gostaria muito que os líderes de departamento ficassem atentos, porque nós vamos estar fazendo uma reunião geral, tá? De final de ano. Então todo líder de departamento que tem alguma liderança na igreja, exerce alguma liderança na igreja, todo líder de célula, supervisor, nós vamos fazer uma reunião no final do mês,
Provavelmente será um café, um domingo pela manhã, estou pensando no domingo da ceia, nós estamos afinando isso, mas para nós projetarmos para 2023, amém? Então eu quero já de antemão deixar vocês já avisados. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Você vai em lugares que você nem imagina, através da fé, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por este culto, pela tua palavra. Nós agradecemos porque o Senhor é quem coloca a fé no nosso coração. Vem as lutas, vem as adversidades, as dificuldades, a doença, o mal, a falta. Mas, Pai, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que nunca se abalam, Jesus. E os olhos estão sempre para o alto, Senhor. Eu oro, Pai, para que não só os meus olhos, como pastor dessa igreja, estejam para Ti, Senhor, mas que todo membro, todo líder, todo irmão ou irmã esteja olhando fito a Ti, Senhor. E que o milagre, que o poder, que a graça do Senhor venha sendo derramada através da fé na vida dos Teus filhos. Que venhamos conquistar, Senhor. Que venhamos, Senhor, viver o sobrenatural sobre as nossas vidas, Jesus. É o que nós queremos, é o que nós Te pedimos, Pai. Nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nesse segundo culto da série, conquistando através da fé, Pai. Nós cremos, Senhor, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, pela vida daqueles que estão enfermos. Oramos pela vida do Marcelo, oramos pela vida, Senhor, da Alice, Senhor, da filha da Kathleen, Senhor, coloca as Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos, Pai, amém, amém, estenda as mãos à frente, para me dar a bênção apostólica, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos esses irmãos, não só hoje, mas sempre, todos digam, amém, Deus abençoe os irmãos, vão na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.